Vamos seguir com destaque agora de Brasília. O STF marcou para amanhã o julgamento para validar a decisão do ministro Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho apresentado pelo Congresso Nacional para aumentar a transparência na execução de emendas parlamentares. Lembrando que ontem o ministro deu aval ao documento e permitiu a retomada do pagamento das emendas previstas, com algumas exceções. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemoraram a decisão do ministro do STF. No entanto, algumas modalidades seguem suspensas, como aquelas que tinham impedimentos técnicos identificados pelo Executivo. Ou seja, Mônica Rosenberg, é uma permissão para retomada de pagamentos, mas não liberou geral, né? É a grande pauta do Congresso Nacional, essa discussão das emendas. E eu já vou aqui lançar a discórdia, porque eu entendo que as emendas parlamentares hoje têm que acabar, gente. Não é só que tem que reduzir, não é que tem que dar transparência. Não faz mais sentido num país absolutamente conectado com informática, com tudo que nós temos hoje no Brasil, a gente ainda achar que algum deputado tem que vir aqui dizer: olha, precisa fazer uma ponte no meu município, olha, precisa comprar ambulância. O que precisa é tudo isso estar no orçamento que eles já deveriam ter aprovado e não estão aprovando, porque estão brigando por emenda. Põe tudo isso no orçamento, isso é dinheiro nosso, que vai ser gasto com saúde, segurança, educação. Tem que estar transparente. O Congresso existe para discutir e aprovar o orçamento. Então, eles que discutam tudo no orçamento, por que tem que estar num envelope com o nome da bancada A, B ou C, do deputado A, B ou C? Não faz o menor sentido isso. Vai tudo para o orçamento, discutam, aprovem, e aí isso vai ser executado. E para com esse negócio de existir uma moeda de troca, que é a emenda, que o governo paga por deputado para ele poder votar, e aí o deputado paga para o prefeito para pedir voto, e fica todo mundo usando o nosso dinheiro e ninguém resolvendo os nossos problemas. Eu sou totalmente contra emenda. Enquanto isso que Mônica disse não acontecer e as emendas continuarem existindo, Ellen Brau, foi uma saída talvez definitiva ou esse assunto emendas, falta de transparência ainda vai render? Acho que pode render, mas nesse momento a gente está vendo os ventos de Davi Alcolumbre funcionando, né? Davi Alcolumbre, diferentemente do seu antecessor, do Pacheco, ele tem, assim, o Pacheco também tinha boas relações, mas ele tem relações muito boas também com o Supremo Tribunal Federal, né? Ele é uma pessoa que consegue acomodar muito bem todo mundo ali. Então, me parece que isso já é um pouco o resultado de ventos de Alcolumbre soprando, de que essa disputa, essa interferência do Supremo ali, para que o Executivo pudesse fazer alguma coisa de política pública, ela deve dar uma acalmada agora. Acho que esse pode ser um assunto que vai voltar, mas não vai ser agora, sabe? Não vai ser antes de 26 para esse assunto voltar. Acredita que a situação agora está mais calma? O próprio Flávio Dino disse que vai continuar de olho na execução dessas emendas e parece que em maio eles vão voltar a discutir o assunto de novo. Bom, primeiro eu preciso falar com a Mônica, que eu estou desesperada, que quer acabar com as emendas. Gente, emenda parlamentar tem como destinatário também escolas, hospitais, organizações não governamentais e outros setores. Mas por que isso não estaria no orçamento? Da sociedade. O motivo de existir emendas parlamentares para essas instituições é justamente, muitas vezes, a regionalização de cada problema. Eu nunca recebi emenda parlamentar, que fique bem claro, mas estou à frente de uma organização de combate à violência contra a mulher. E a gente trabalha em bairros específicos. Eu nunca tentei, mas faria sentido uma ONG que trabalha sempre num bairro receber uma emenda parlamentar para resolver um problema específico daquela comunidade, né? Então, eu acredito que existe um desespero, um horror de tudo que você está falando, Mônica, porque é muito revoltante saber que existiu, por exemplo, o orçamento secreto e que o dinheiro ia como troca de favor. Claro, mas não é porque deu errado num ponto, não pode dar certo se as coisas forem feitas da forma correta, que é o que o Dino está tentando fazer, né? Então, eu acredito que a emenda parlamentar tem uma importância na nossa sociedade de resolver problemas pontuais para algumas comunidades, com pessoas, organizações ou, por exemplo, um hospital que já tem conhecimento sobre aquilo, sem esperar a burocracia
que seria a discussão disso num outro setor. Então, Por que não podia estar no Ministério? Não, podia um monte de coisa. O problema é estar na mão, emenda? porque aí o deputado tem um envelope com o nome dele e ele ganha pontos políticos e eleitoreiros com isso. Ele não está só preocupado de resolver o problema da ONG, você tem toda a razão, mas tem que ter outro canal para resolver esse problema. Ficou você por último, Eliana. A favor, contra as emendas? Quer que eu repita? Eu sou totalmente contra. Aliás, eu não. A Constituição é totalmente contra as emendas parlamentares. Elas são inconstitucionais. Elas não podem existir nem como moeda de troca e nem como conversa no Congresso Nacional. Pena que todo mundo que está lá, que trabalha com lei, que é do Supremo, ninguém percebeu ainda. Ou muda a Constituição, ou continuamos dizendo... Eu lembro que eu falei isso uma vez aqui, que toda vez que me perguntarem sobre emendas parlamentares, elas não existem, são inconstitucionais. Bom, eu só entendo que na Constituição rapidinho. Existe uma base legal no artigo 166, justamente colocando a emenda constitucional como uma possibilidade constitucional, e o STF está dizendo que é, então... Mas o STF fala um monte de coisa. E ele que fala o que é constitucional ou não. Essa discussão vai ter de ficar, meninas, para o próximo programa. Prometo convidá-las para a gente voltar a falar sobre isso.